Glória a Deus. Na verdade, aqui Deus vai estar colocando diante de nós duas oportunidades, né? Uma de ser abençoado e o oposto dessa oportunidade, que é a maldição. Mas nós não vamos ficar falando de maldição aqui não, viu? Nós vamos falar mais de bênção em nome do Senhor Jesus. Claro que a maldição faz parte para aqueles que não querem ser abençoados. Mas eu vou falar mais de bênção em nome do Senhor Jesus. Amém? Todo mundo encontrou aí? Deuteronômio 28. Se fielmente obedecerdes a palavra do Senhor teu Deus, tendo zelo de seguir todos os seus mandamentos, que neste dia te ordeno, e Yahvé o teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Eterno teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas essas bênçãos. Então, Moisés, ele começa dizendo o seguinte, para a gente entender esse contexto aqui, isso aqui foi um pouco antes deles tomarem posse da terra prometida, e a gente viu que não deu muito certo, né? E aí ele está dando essas ordenanças para o povo, ó, quando a gente entrar lá, nós vamos ter que agir dessa forma, assim, assim, assim. E ele trouxe aqui um monte de mandamentos, ordenanças e direções. Amém? E aí ele fala que se a gente obedecer, olha o que vai acontecer. Versículo 4. No versículo 3. Bendito será tu na cidade, e bendito será no campo. O que está dizendo isso? Aonde você for, você vai ser bendito. Versículo 4. Bendito os filhos do seu ventre, como igualmente as colheitas da sua terra, os bezerros e cordeiros do teu rebanho. Ou seja, os filhos e tudo aquilo que nós temos será bendito. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira, a forma em que você vai trabalhar. Amém? Será bendita. As ferramentas. O Senhor fará com que sejam derrotados na tua presença os inimigos que levantarem contra ti, por um caminho, e partirão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da sua presença. Por um caminho eles virão, por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros, bem como a todo o trabalho realizado pelas suas mãos. O teu Deus te abençoará ricamente na boa terra que te concede. E Yahvé fará de ti, o seu povo santo, exatamente como prometeu sobre juramento, se obedecerdes aos seus mandamentos, os mandamentos do Senhor, o teu Deus, e andares nos seus caminhos. Então todos os povos da terra verão que és abençoado e protegido pelo nome de Yahvé, e terão pavor de ti. O Senhor te concederá grande prosperidade no fruto saudável do seu ventre, nas muitas crias dos seus rebanhos e nas colheitas abundantes da sua terra generosa. Nessa terra que o Eterno, sob juramento a teus pais prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o céu e o depósito do seu tesouro, para dar chuva à tua terra no seu tempo, para abençoar toda a obra das suas mãos. Emprestará a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor fará de ti cabeça das nações e não cauda. O que está dizendo aqui? Você vai estar sempre governando, você vai estar sempre liderando, seria a palavra certa. Você vai estar sempre liderando. Às vezes você não é o dono da empresa, mas você está sempre numa posição de líder. É natural que isso aconteça. Às vezes, esses dias alguém estava me falando o seguinte: ele estava trabalhando capinando um pasto, e quando ele estava capinando, eles rendiam, por exemplo, 2 alqueires capinando, a turma toda. Quando ele não estava, não conseguia render. E aí o chefe da turma falou assim, ó: quando você vem, você lidera o povo, então você vai à frente, todo mundo te acompanha. E quando você não está, ninguém te acompanha. Então o que eu estou falando de liderança não é ser o chefe ou ser o mais, é liderar onde você está. É naturalmente você se torna um líder aonde você está. Às vezes você é o menor de todos, mas está liderando tudo. Então é sobrenatural. Amém? Isso vai acontecer quando? Se obedecerdes aos mandamentos de Yahvé, o teu Deus, que neste dia te ordenou para guardar e cumprir.
Sendo assim, estareis sempre por cima e nunca por baixo. Portanto, não te desviará nem para a direita nem para a esquerda de qualquer dos mandamentos que hoje te ordeno, a fim de seguires outros deuses ou prestares culto. Amém? Eu vou ler só o 15. Caso a gente não queira isso aqui, tem também sempre uma opção, né, de escolha. Contudo, se não obedeceres a palavra de Yahvé, o teu Deus, não zelando pelo cumprimento de todos os mandamentos e de todos os seus decretos que neste dia te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Eu não vou ler, porque são muitas maldições. Amém? São 50 e poucas maldições contra 14 coisas benditas, né? 14 bênçãos. Então, em casa, com calma, você vai lendo isso aí. Amém? Aí você vai vendo se você está sendo abençoado ou se você está sendo amaldiçoado. Como é que eu vou saber disso? É o que eu estou vivendo. Se eu estou vivendo obedecendo, eu vou estar do lado da bênção. Se eu estou vivendo em desobediência, eu vou estar do lado da maldição. Simples. E não sou eu que vou fazer esse julgamento. Quem é que vai fazer esse julgamento? Nós mesmos. A palavra diz que se nós julgarmos a nós mesmos, nós não seremos julgados. Então é muito fácil a gente deixar nas mãos de Deus aquilo que a gente tem que fazer. Então Deus nos deu discernimento e sabedoria. Então nós podemos julgar a nós mesmos. Nós não podemos julgar os outros. Mas a palavra de Deus fala, se vós julgasse a vós mesmos, não seriam julgados. Então nós temos que julgar a nós mesmos para a gente saber de que forma a gente se encontra diante de Deus. Só que a gente não gosta de julgar a nós, mas gosta de julgar os outros. É só usar, a palavra de Deus fala isso assim também, né? Com o mesmo critério que você julgar os outros, julgue a si mesmo. É só usar o mesmo critério, vai dar certo. Amém? Porém, igreja, nós sabemos que isso aqui não deu certo. Esse povo aqui entrou na terra prometida? Não. Esse povo aqui, as nações temeram diante deles? Esse povo tiveram o fruto do seu ventre abençoado, suas colheitas abençoadas, tudo isso aqui que foi oferecido para eles, eles viveram? Não, esse povo não entrou na terra prometida. Por quê, igreja? Porque esse povo, eles viviam no tempo da lei, e era um tempo difícil, e era um tempo complicado, e por causa do coração perverso que nós temos, praticamente se tornava impossível seguir a lei e os mandamentos do Senhor. Porque na verdade, para facilitar para nós, basicamente o Senhor estava dizendo assim, é para vocês fazerem a minha vontade, não a de vocês. É só isso. Que é o que Ele nos fala nos dias de hoje também. Porém, hoje, nós não temos essa desculpa. Por quê, pastor? Porque Deus fez algo esplêndido, maravilhoso, excepcional, incomparável, algo que nós não temos palavras para descrever o que Ele fez. Que foi o quê? Que foi enviar o seu Filho para nos justificar naquela cruz. Às vezes a gente fala morrer por nós e a gente não entende muito, mas na verdade Ele veio cumprir com um propósito maravilhoso de nos libertar. Nos libertar o quê? Da morte. Que morte? A morte que a lei trazia. Por quê? Por nossa incapacidade de fazer o que é bom sozinhos, era impossível a gente ser salvo através da lei. E Deus sabia disso? Claro que sabia. Por isso Ele já tinha Jesus como plano A desde o princípio. Não foi de repente Deus falou assim, agora que deu ruim, vou enviar meu filho. Não. Desde o princípio, sempre o plano foi esse. O que Deus fez foi mostrar para nós através da lei que nós não conseguiríamos de maneira alguma. Porque senão, se o plano fosse Jesus desde o princípio e não tivesse esse tempo da lei, poderia a gente falar, não, mas eu consigo cumprir a lei sim, é de boa, dá para fazer. Então Deus estava nos mostrando, através do Velho Testamento, que é impossível ao homem natural cumprir com a lei. E presta atenção nisso, ao homem natural. Agora vamos para Romanos, capítulo 8. E vai esclarecer muito para nós. Todo mundo que tem dificuldade
de observar a palavra de Deus. Todo mundo que tem dificuldade de acompanhar a palavra de Deus. Todo mundo que tem dificuldade de obedecer a palavra de Deus, de seguir com os princípios e com os mandamentos, precisa ficar muito atento a isso aqui. As pessoas às vezes acham que quando a gente está pregando, a gente está falando de nós mesmos. Não, a gente está falando do Senhor Jesus, o único perfeito que veio até aqui, cumpriu toda a lei e foi embora sem nenhum pecado. Amém? É sobre Ele que a gente fala. E a gente precisa ser como Ele. Amém? Mas não através do nosso esforço. Deus, Ele fez tudo, igreja. É só a gente aceitar o plano de Deus. Amém? A palavra do Senhor diz o seguinte: os meus planos são maiores e melhores que os seus. Então, esse aqui que a gente vai ver é o plano de Deus. É só a gente aceitar o plano dele para nossas vidas. Amém? Olha como é que inicia o texto. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Simples de entender, sim ou não? Mas aí a gente entende assim: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que têm uma carteirinha de crente. Não é isso que está escrito. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aí a gente faz a outra tradução, a tradução Eu Ferreira de Almeida. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que vêm para a igreja. Mas não é isso que está escrito. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, igreja, ao restante todo, há inúmeras condenações. Mas para aqueles que estão em Jesus Cristo não há condenação. Então, aonde eu preciso estar? Em Cristo. Vamos seguir? Por quê? A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Qual que era a lei do pecado e da morte? As leis nossas mesmas, leis na época de Moisés, o tempo da lei. Essa lei, ela trazia morte, morte espiritual e morte natural. Por quê? Porque nós não conseguíamos viver pela lei. Então isso trazia morte para nós, gerava morte. Mas a lei do Espírito, a lei de Deus, nos trouxe o quê? Vida, liberdade. Amém? Pastor, de que forma? Vocês já vão entender, isso aqui é o que é interessante. Porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar, por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa. Então olha só, por que a lei não foi eficaz? Porque a lei era ruim? Não, porque a nossa natureza era pecaminosa e incapaz de cumprir a lei. Então a lei era perfeita. O que não é perfeito somos nós sem Cristo. Então nós somos imperfeitos sem Cristo. Então olha só que interessante. Porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar, por quê? Porque ela estava enfraquecida pela natureza pecaminosa. Ou seja, Deus queria nos aperfeiçoar através da lei. E isso é bom ou ruim? Isso é ótimo. Só que a lei foi incapaz de nos aperfeiçoar. Por quê? Porque a nossa natureza é pecaminosa. Por isso essa dificuldade nos dias de hoje de cumprir com os princípios, essa dificuldade de obedecer a palavra. Até nos dias de hoje, nós temos a mesma dificuldade de obedecer. Por quê? Nós, sem o Espírito de Deus, somos iguais a este povo que se perdeu no deserto. Porque o que muda é o quê? Tecnologia. O povo não muda, nós não somos melhores que eles. Nós apenas nascemos nos melhores tempos. Nós nascemos na dispensação da graça. Só que muitos de nós não têm aproveitado desse privilégio de nascer na graça e está perdendo, se perdendo. Esse povo tinha que se esforçar para arrebentar, para poder ser salvo. Nós precisamos só aceitar o plano de Deus, ainda temos dificuldade com isso. Olha só, parte B aí. Deus o fez enviando o seu próprio Filho,
à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Então, o que Deus está dizendo? Que como a lei foi incapaz de realizar aquilo que precisava realizar, ele fez o que então? Enviou o seu filho. E o seu filho realizou o que precisava ser realizado. E condenou o pecado na carne. Para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Então aí é que a gente está se enganando. A gente está achando que Jesus veio para abolir a lei. Mas não, ele veio para cumprir. E quando nós estamos em Jesus, o que acontece conosco? Nós cumprimos a lei. Não através das nossas forças, mas através de Cristo. Mas aí a gente acha que Cristo veio cumprir a lei e agora nós podemos viver na carnalidade, no pecado e à la vontade. Não sei de onde vem essa teologia, mas da palavra de Deus é que não é. Amém? E falta, igreja. Eu fico numa luta, mas uma luta tão grande com o Espírito Santo. Uma luta que eu falo assim, uma hora eu entendo de uma coisa, eu entendo. Aí eu vou questionar. É cada sarrafada. Esses dias eu falando, Senhor, esse negócio, eu estava lendo Oséias lá, né? Meu povo padece por falta de conhecimento. Eu falei, Senhor, isso não existe nos nossos dias. O povo tem muito conhecimento, o povo sabe das coisas. O Senhor falou, não. Eles continuam padecendo por falta de conhecimento. A diferença é que aquele povo era ignorante por não ter a fonte de conhecimento. E esse povo é ignorante por rejeitar o conhecimento. Aí eu disse, Senhor, será? Aí eu fui analisando. Quando você prega uma palavra um pouco mais de dureza, ou um pouco mais, que necessita um pouco mais de espiritualidade para entendê-la, o que acontece com você? Você é rejeitado. Toda vez que você tenta levar luz para as trevas, você é rejeitado. Toda vez que você tenta levar conhecimento para o ignorante, você é rejeitado. Dita feita, pega a política do nosso país. Eu não estou falando de lado, mas pega a política do nosso país. Todo ignorante político que você tenta levar luz, conhecimento para ele, ele quer brigar. Todo ignorante político, eu não estou falando de lado, esquerda e direita, mas todo ignorante político que você leva conhecimento, ele não quer saber. É ignorante, é duro. E eu percebo que é bem parecido com a palavra de Deus, porque quando a gente é duro e ignorante politicamente, o que acontece com a gente? Sofre e padece. Mesma coisa com Deus. Quando a gente não aceita a palavra, não aceita o conhecimento de Deus, a gente também sofre. Só que a gente sofre camuflado. Tem gente que está sofrendo, ai meu Deus, mas tendo coisas, e acha que coisas levam alguém a alguma coisa. Mas não, coisas só serve para você mostrar para os outros, mas para você não serve para nada. Vou dar um exemplo para vocês. Toda vez que você compra algo novo para a sua vida, eu vou pôr os homens que gostam de carro. A gente compra um carro novo. No primeiro mês, 30 dias, 29 lavadas. Segundo mês, 30 dias, 25 lavadas. Passou os 6 meses, 4 lavadas, uma por semana. Passou-se um ano, raramente olha para o seu carro. Ficou tudo normal. Ele não te satisfaz em nada, ele não serve para nada. No início, todo mundo falou, nossa. Aí depois já acabou e passou. Então não serve para nada. Mas a gente se apega nessas coisas e acha que está bem com Deus por causa de coisas. Mas esquece, se está bem com Deus é um estado de espírito, não é um estado de coisas. A paz que excede o entendimento não são coisas nem bens materiais. É uma paz extraordinária. Que tipo de paz? A mesma paz que Jesus estava na tempestade dormindo no barco. Aquilo é paz. Está lá o mundo desabando e ele está onde? Ele é Deus, conectado ao Pai. Ele está dormindo, está em paz. Sim ou não? É assim que funciona. Mas a gente não consegue chegar nesse estágio. Por quê? Porque a gente entende que
pode viver uma vida comum, pode viver uma vida pecaminosa, pode viver uma vida carnal. O que é uma vida carnal? Pautada nas nossas vontades, no que eu acho certo e no que eu acho errado. Ninguém pergunta para Deus. Eu fico vendo um monte de discussão na internet, podcast e debate. Eu fico pensando, como que duas pessoas que têm o mesmo espírito podem divergir? Não pode. Algum espírito ali não é o espírito adequado. Por quê? Não pode divergir. A não ser, temos divergências sim, mas divergências em pontos irrelevantes. Então eu acho isso, eu acho aquilo, beleza. Mas em pontos fundamentais que o Espírito revela a nós, não há divergência. Não pode ter divergência, né? Eu fico olhando, por exemplo, uma divergência muito grande entre o pré e o pós, né, no arrebatamento. Gente, isso não é coisa para a gente estar estudando e estar brigando e estar querendo provar um para o outro. Isso é coisa para a gente buscar no Espírito. E quando o Espírito traz a convicção, vocês vão ver lá adiante o que acontece. Amém? Já vamos chegar lá. Continua e diz assim, ó, versículo 5, não é isso? Para que a justiça, versículo 4, para que a justiça cumprisse, natureza, beleza. Versículo 5. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Matamos o negócio aqui. Aqui está o ponto. Então por que eu não consigo fazer o que a palavra diz para me fazer? Porque eu não vivo segundo a vontade de Deus. Eu vivo segundo a minha. Porque eu não vivo direcionado pelo Espírito. Eu vivo direcionado pela minha vontade. Então eu faço o que eu quero, da maneira que eu quero, do jeito que eu quero. Amém? Esses dias eu estava conversando com alguém a respeito de liturgias, né, do culto. E essa pessoa falou assim, aonde eu congrego funciona assim, assim, assado. Não é aonde como vocês. Eu falei, como assim? Vocês se preparam e vocês chegam lá com a palavra pronta e pregam. Eu falei, exatamente. Mas isso não quer dizer que a gente se prepara e prega o que a gente quer. Alguns podem fazer isso. Mas os verdadeiros pregam o que Deus quer que a gente pregue. A preparação da palavra é afinidade com Deus. Como é que eu vou chegar aqui e vou ficar olhando para cima e falando, Deus falou isso, Deus falou aquilo outro, Deus falou aquilo outro. Não. Eu tenho que sair pronto, eu tenho que chegar aqui pronto, sabendo o que eu vou dizer. Quando os profetas iam profetizar, é só a gente ver. Eles chegavam lá e ficavam, oi? Hã? Não. Eles chegavam sabendo o que tinha que fazer. Amém? Por que Jonas não queria ir para Nínive? Ele sabia o que tinha que fazer lá. E pior ainda, ele sabia o que Deus ia fazer. E ele sabia que Deus era bom. Ele conhecia tudo, por isso ele não quis ir. Ele não ficou, não teve nenhuma surpresa. Quando aconteceu o que aconteceu, né, e o que aconteceu? O povo se arrependeu e Deus não se salvou. Ele falou assim, eu sabia. Falou ou não falou? Eu sabia que o Senhor é um Deus bondoso, que o Senhor ia fazer dessa forma. Ele sabia. Ele conhecia a Deus. Esse é o nosso problema, né? Esse é o nosso problema. A gente quer fazer as coisas do jeito nosso, mas a gente sabe o que Deus quer. No fundo, a gente sabe o que Deus quer. Gente, nós viemos aqui, no mínimo uma vez por semana, no mínimo. E a gente ouve a palavra de Deus. E faz tempo que a gente está ouvindo a palavra de Deus. E mesmo que a gente vier só em um culto, a gente vai sair daqui sabendo o que Deus quer de nós. Então, não tem como eu fingir que eu não sei, ou eu falar que eu não sei, ou dar uma de demente ou de bobo. Até mesmo porque esse negócio de TDAH, de não sei o que, síndrome, não sei de onde, Deus sabe que isso aí é balela, gente. Desculpa para menino desobediente, TDAH. Mentira. Então surgiu agora, isso aí nunca houve, gente. Então agora, claro que deve ter alguma doença, mas 1 em 1 milhão. Doenças raras, mas hoje em dia todo mundo é TDAH, né? Agora tem até um auxílio do governo para alguns tipos de doenças que todo mundo agora quer ser doente. Não estão entendendo o que é isso? Sistema do mundo. O sistema mundial quer nos escravizar. Se todo mundo vive de benefício, a gente tem que fazer o que eles querem. Mas a gente, não, isso é papo para um outro dia.
Vamos voltar aqui. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Então nós estamos falando de natureza carnal. Outra coisa interessante nesse negócio de natureza carnal é aquela velha frase: eu sou assim, eu nasci assim, eu vou ser assim, eu vou morrer assim. Exatamente, vai morrer assim e vai direto para o inferno. Porque essa natureza carnal tem que ser morta. A gente tem que viver para Cristo e da maneira dele. Então eu sou assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim. Vai e vai de tobogã para o inferno. Amém? A gente precisa ser uma nova criatura em Cristo. E de que maneira? Não vou nem falar, porque senão não dá tempo dessa pregação aqui, hein? Deus hoje está demais. Através do fruto do Espírito. E quando a gente vai ler lá sobre o fruto do Espírito, a gente sabe se a gente está com o Espírito ou não. Amém? Então, eu sou nervosinho. Nervosismo é fruto do Espírito? Eu sou arrogante. Arrogante é fruto do Espírito? Eu sou ignorante. Ignorante é fruto do Espírito? Eu sou contendeiro. Contendeiro é fruto do Espírito? Então pronto. É só eu ver. Ah, eu não aceito te levar desaforo para casa. Isso é fruto do Espírito? Não. Então é bem simples. É só eu olhar e ver se eu estou fazendo parte disso ou não. E se eu não tiver, pastor, eu tenho que me preocupar. Eu tenho que me preocupar. É claro que é uma luta. E aí entra o equilíbrio. E aí entra o domínio próprio. O domínio próprio é fruto do Espírito? Então, aí eu olho aqui para o meu amigo Josafá. Que ora é Salomão, ora é Josafá. E eu quero pegar no pescoço dele, não uma espremidinha. É o que eu quero. Mas eu pegar no pescoço dele e espremer é fruto do Espírito? Então, o equilíbrio então eu não faço. Eu quero fazer, mas eu não faço. Então, isso é o fruto do Espírito. Então, às vezes, o negócio vai se acender dentro de nós, a chama dos infernos. E você fica naquela ira, né? Porque a chama não é porque a chama que é de Deus, não. Então, aquela ira, vontade de arrebentar um. Mas aí você faz o quê? Tem domínio próprio. Conta até 10. E volta em si. E cai em si novamente, né, Celso? Ficou fora de si e volta em si. E esse negócio de fora de si é interessante. Porque quando você está fora de si, sabe quem está te dominando? Satanás, que você está fora de si, ele está no seu comando. Então você tem que fazer o quê? Voltar para o comando e mandar ele para fora. Agora tem gente que está fora de si, está normal. Não, fora de si, tem alguém comandando o seu corpinho, querido. Então, toma cuidado. Então, a gente precisa o quê? Compreender dessa forma. Eu preciso buscar mais de Deus. Porque às vezes, igreja, parece que eu estou em um domínio próprio. Até alguém pisar no meu pé. Até alguém me cutucar. Até alguém tocar na ferida. Até alguém fazer aquilo que não me agrada, né? E eu não estou falando de temperamento, não. Porque esse negócio de temperamento engana muito. Às vezes os que é mais explosivo é os que têm o coração mais bondoso. E os que é mais quietinho, voz mansa e fala baixinho, é os ruins de coração. Então, eu não estou falando de temperamento. Eu estou falando de fruto do Espírito e falando de obediência ao Espírito. É disso que eu estou falando. Carnalidade e espiritualidade. Amém? E quando fala aqui, igreja, estou aqui a página. Quando fala aqui da vontade da natureza carnal, a nossa natureza, independente do temperamento, ela é pecaminosa. Então você pode ser aí um colérico pecador, pode ser um sanguíneo pecador, um fleumático pecador, um melancólico pecador. Isso não interfere. Eu posso ser também um fleumático espiritual, eu acabei de falar agora, gente. Um colérico espiritual, posso ser também qualquer um espiritual. Amém? Então indifere. O meu temperamento, eu não sou psicólogo, sabe disso aqui, nem psiquiatra. Então, o meu temperamento indifere da minha vida com Deus. Qual que é a diferença, igreja? Eu preciso ter o fruto do Espírito, independente de quem eu seja. Por quê? Se eu sou assim, eu nasci assim e vou morrer assim, eu continuo sendo eu. E sendo eu não tenho condições alguma de cumprir com a palavra de Deus. Sendo eu não tenho condição alguma de romper com o pecado. Sendo eu não tenho condição alguma de trazer a salvação para a minha vida. Então, sendo eu, o meu destino é ruim. Amém?
Continua aqui no versículo 5, ainda a parte B, né? Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada, olha só, para satisfazer não o que ele deseja, mas o que o Espírito deseja. E o Espírito que está escrito ali é Espírito com letra, falando de quem? De Deus. Então, a mente que vive de acordo com o Espírito, e olha só que interessante, ó. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito com letra, está falando de quem? Do Espírito Santo. Então, aqueles que vivem com o Espírito Santo neles, têm a mente orientada para satisfazer a vontade de Deus. Amém? É bem simples isso. Agora, aqueles que vivem sem o Espírito, então aí entra outra coisa interessante, igreja. Eu vou ter que falar. Às vezes, a gente acha que o que tem o Espírito Santo é o que está orando em línguas, é o que está caindo, é o que está levantando, é o que está rolando, é o que está pulando. Mas não. O que tem o Espírito Santo é o que está obedecendo. Porque sem o Espírito é impossível obedecer a Deus. Amém? Então, como é que eu sei? Obediência, está obedecendo? Está procurando obedecer? Está buscando obedecer? Espírito Santo purinho. Ah, o Espírito Santo falou comigo. A vida do cara está toda arrebentada. Está fazendo tudo de errado. Falou que jeito? Se ele não vive em você. Falou de que maneira? Deve ter tentado te convencer do juízo do pecado, né? Mas você não quis ouvir, né? Mas o Espírito Santo é algo maravilhoso em nossas vidas, igreja. E continua a palavra de Deus dizendo o seguinte: pois o modo de pensar da carne é morte. Morte o quê? Espiritual. Amém? O modo de pensar da carne, tudo que a gente pensa, igreja, nós. Quando eu falo nós, é nós. Tudo que a gente pensa de acordo com a nossa mente vai nos levar para onde? Para a morte. Ou você acha, por exemplo, que foi a ideia do Espírito Santo fazer uma área VIP e cobrar mais caro dentro da igreja? Não foi. Você acha que foi a ideia do Espírito Santo transformar a igreja num negócio gospel? Não foi. Isso foi ideia de homens. E isso vai levar a gente para onde? Para a morte espiritual. Então, às vezes tem muita emoção e experiência. Igreja, eu não gosto de ficar falando isso aqui não, mas quando a gente às vezes começa a estudar e vê alguns congressos de líderes, eles falam para a gente assim, ó, vocês precisam de proporcionar uma experiência para aqueles que vão até a igreja de vocês. Aí quando você vai ver os donos do shopping reunidos, falam, ó, quando entra no shopping, você precisa proporcionar uma experiência. Aí quando você vê o cara da Tecar falando de venda de carro, ele fala assim, ó, quando o cliente vem comprar aqui, eu não vendo apenas um carro, eu vendo uma experiência. Então isso é o quê? Algo de homens, não é da parte do Espírito. Espírito não vende experiência, Espírito traz liberdade, que é o que o Espírito nos dá, igreja, é aquilo que o mundo não pode oferecer. Não, aí a gente entende que o que o Espírito nos dá é aquilo que o mundo oferece. Não, o que o mundo nos dá é tudo aquilo que nos afasta de Deus, mas o que o Espírito nos dá é tudo aquilo que o mundo não pode nos dar. Então, experiências visuais, o mundo pode nos dar? Sim. Emoção, o mundo pode nos dar? Sim. Coisas bonitas, o mundo pode nos proporcionar? Luxo, conforto e tudo mais, o mundo pode nos proporcionar? Claro. Mas uma obediência à palavra de Deus, o mundo pode nos proporcionar? Não tem técnica, não tem único jeito, única forma de obedecer a Deus é tendo o Espírito dele dentro de nós. É a única maneira, igreja, porque nós somos, infelizmente, carnais e pecadores, e nascemos assim. Então não tem o que ser feito, a não ser aceitar o que ele fez por nós. Amém? Continua. Mas a mentalidade do Espírito é o quê? Vida e paz. Então, vida e paz, só quem pode nos dar? O Espírito. Então esquece, né? É igual os cortezinhos dos modernos, esquece.
Não tem jeito, esquece. A única forma da gente ter vida e paz é através do Espírito, né? Teve um louco na Bíblia que quis ter paz de outra maneira, vocês lembram? A palavra de Deus diz que ele disse assim: esse ano a colheita foi muito boa, eu vou expandir os meus celeiros, vou completar ele, e depois que eu fizer tudo isso, eu vou descansar. Aí o Senhor disse para ele: pobre homem tolo, você não sabe que ainda hoje o Senhor virá pedir o seu espírito? Ou seja, ainda hoje você vai morrer? E você achando que vai ter paz depois disso aí? Não vai. O mundo não pode nos trazer paz, igreja. Esquece. Ao contrário disso, quando houveres falar de paz, eis que o fim se aproxima. Então esquece que o mundo não traz paz para nós não. Quem traz paz é o Espírito. Amém? Vamos continuar? Olha o que diz no 7. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submetei à lei de Deus e nem consegue fazê-lo. O que a carne pensa e quer, infelizmente, igreja, é inimigo da vontade de Deus. E a gente não está falando isso hoje, a gente vem falando isso faz muito tempo, né? A nossa vontade é inimiga da vontade de Deus. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus e nem consegue fazer. Então, quando a gente se opõe à palavra de Deus, às ordenanças e tudo mais, é porque estamos com a mentalidade do mundo. Vamos ser polêmicos ou não? Vamos, né? O pastor é polêmico, eu vou deixar ser polêmico para quê? Por isso Deus já me colocou aqui. Amém? Então, olha só. A mentalidade do mundo. Uma pessoa na praia de biquíni, uma mulher. Isso é normal ou não? Mentalidade do mundo. É normal ou não? Sim. E na mentalidade do crente sem o Espírito Santo, isso é normal ou não? Sim. E na mentalidade do crente com o Espírito Santo, isso é normal ou não? Por quê? Porque esse traje de calcinha e sutiã, que é um biquíni, nada mais é do que um calcinha e sutiã, vai trazer o quê? Lascívia. Amém? E aí, por isso que eu falo de conhecimento, a gente precisa conhecer. Quando foi surgir o primeiro biquíni, algum maluco aí teve uma ideia de fazer um biquíni para andar atrás de praia. Aí precisa o quê? Quando sai a moda? Precisa da modelo demonstrar a moda em alguma feira de moda, sim ou não? Sabe qual modelo que quis fazer isso? Quis se apresentar de biquíni na frente do auditório, da plateia? Nenhuma. Aí sabe aonde que eles tiveram que buscar modelo para fazer isso? Sabe? No cabaré. E ainda assim não foi qualquer uma. A maioria ainda rejeitou. Aí alguma mais para frente aceitou e veio fazer isso. Aí, ao longo do tempo, a carne foi gostando e foi achando tudo normal. Aí hoje virou discussão dentro da igreja. Por quê? Porque é a vontade da carne contra a vontade do Espírito. Porque se todo mundo estiver no Espírito, não tem divergência sobre isso. Se a palavra de Deus ainda fala assim, ó, se aquilo que você faz o seu irmão pecar, não faça. Então, não precisa nem discutir muito sobre isso, né? Mas a gente fica discutindo porque eu acho certo, continuo achando. Estou pouco me lixando para o que a gente acha. O meu negócio é com Deus. O dia que você me convencer na palavra de Deus que pode viver uma vida de acordo com a vontade do que eu acho, ótimo. Mas enquanto isso, vamos viver a vontade do Espírito. Amém? Por quê, pastor Paulo? Porque se eu tiver em Cristo, a certeza de a eternidade com Ele. Agora, se eu tiver na minha vontade, aí é uma incógnita, né? Aí eu não posso afirmar mais nada. Amém? Então, o que eu estou dizendo aqui é do calcinho e sutiã na praia, né? Agora vamos trazer para cá, né? Também nós precisamos ficar atentos quanto a isso. Quando eu vou sair de casa, Espírito Santo, será que tá bom? É claro que é difícil, igreja. É difícil. Por exemplo, roupa de homem. Quem que é os estilistas? Os que não é homem. Aí faz umas calças velho apertadas, uma roupa parecendo um boiola velho. Aí você tem que ficar
né? Esses dias eu fui comprar uma bermuda, as bermudas tudo apertadas aqui na canela. Aí eu falei assim, tem de homem aí? Você não pode falar isso não. Eu falei, como não? Essa bermuda aí não é de homem não, isso deve ser de mulher. Mulher que anda, que tem apertado, homem anda com bermuda larga. Não, mas é que hoje em dia a moda é assim. Aí eu falei outra coisa, é jeans, não é de elástico que eu quero, não é leg, é jeans. Não, mas hoje temos o elástico, não sei o quê. Eu falei, não, querido, eu não quero uma calça de leg, eu quero uma calça jeans. Não está tendo. Então dá o que fazer para a gente achar uma roupa de homem. Então eu não culpo também as pessoas, mas a gente tem que ficar bem seletivo nisso, porque não está fácil viver como homem e mulher de Deus. Não está fácil. Mas a gente tem que ficar atento, porque você vai lá, eles vão te apresentar 20 calças. As 20 calças é com um elastano, sei lá como que chama aquilo lá, 20 calça leg para o homem. Aí se o cara não estiver atento, ele sai de lá com a calça leg achando que está tudo bem. Por quê? É de homem, masculino. Fui lá na Gays e Elegantes, achou que é de homem, saiu de lá normal. Agora, a pessoa tem que ficar atenta, senão ela não percebe, é sério mesmo. Aí se você ficar sendo chato, aí eles vão acabar. Tem um mostruário aqui, antigo, seu antiquado, vou trazer para você. Põe aí. Se ficar, ficou. Mas você vai ver como que é ruim. Não tem, você não consegue esticar as pernas, você não consegue fazer isso, fazer aquilo. O tecido é quente. Vamos começar a te inventar coisa. Por quê? Vontade da carne. Vontade da carne. Né? A gente vê isso muito bem. Você lembra aquele filme que a gente assistiu lá? Acho que é A Jornada. Vocês viram a diferença que deu do que o cara vivia naquela época para o que ele veio viver? E o que ele veio viver nem é nos dias atuais, faz tempo já. Vocês viram a diferença que deu? Deus mudou. Mas você vê que as coisas vêm mudando. E mudando para pior. E o que é isso, igreja? Sistema do mundo. Amém? Ontem eu estava lá em Franca, eu achei muito interessante. Estou contando umas histórias aqui para chamar a atenção, que vocês gostam de ouvir a vida dos outros. Aí depois nós voltamos a palavra. Ontem a gente, vou mostrar a técnica para vocês assim. Ontem eu estava lá em Franca, né? Aí todo mundo já faz assim. Aí bateram na porta. Pensei que era um cliente lá da mulher que a gente estava. Não era. Era o pessoal do evangelismo, né? Que vocês já conhecem, os que vai cedo na casa da gente. Aí ele falou assim: você acha que o domínio desse mundo e as coisas que tem nele, todas as coisas, está no domínio de quem? Dos homens ou de Deus? Pergunta tendenciosa, né? Aí eu falei, de Deus. Aí ele falou, muito obrigado pela resposta, eu também concordo. Agora o irmão Talharal aqui vai falar um versículo para o senhor. Eu falei, tudo bem. Aí ele pegou o versículo e falou assim: e o mundo e tudo que já nele jaz do maligno. Aí ele falou, tá vendo? Na verdade, esse versículo nos ensina que esse mundo, ele é do maligno. Então, quando a gente estiver em um outro mundo, a gente vai viver com Deus, aí não vai ter não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí, o senhor entendeu? Eu falei, entendi. Deixa eu só perguntar um negocinho aqui para o senhor. Quando está falando de mundo aqui, não está falando do sistema mundial, que seria um sistema religioso, um sistema político e tudo isso que a gente está vendo? Aí já pensou, nós agradecemos a educação do senhor, muito obrigado, estamos indo embora. Eu falei, que bênção, vamos com Deus, irmãos. Resumindo, gente, a gente precisa ficar atento, porque o mundo jaz do maligno, mas não é o mundo físico, é o sistema desse mundo. Então, quando a gente anda de acordo com o sistema desse mundo, a gente anda de acordo com o reinado desse mundo, que é o reinado de Satanás. Por isso que tem gente que nem vai sentir muita dificuldade de morar no inferno, né? Já está tão familiarizado com o sistema que vai ser só um pouquinho mais quente. Tirando isso aí, vai estar tudo normal. Só que o sistema, igreja, ele nos engana. Tem gente achando que no inferno vai ser só festa e churrasco e música ao vivo. Tem gente achando isso aí. É porque nunca escutou o pastor contando aquela do Lá Vem Ela. Por isso. Senão eles iam ver que não é isso. Esses dias que tem eu prefiro ir para o inferno. Então vai, filho. Depois você vai ver o que é bom. Qual que você quiser sair de lá. Vai. As pessoas estão banalizando, estão achando que é assim. Falta de conhecimento. Porque o mundo está fazendo o quê? Está brincando, fazendo a gente, né? As coisas de Deus ficam boazinhas, cerejinha daqui, confete dali, mousse dali, glacê do outro lado. E aí as pessoas estão achando que está legal as coisas, mas a palavra não muda. E a palavra diz que o lago de fogo é que jeito? Só vai ter o que lá?
choro e ranger de dente. Hã? Você pensa que ranger de dente é rebolar queixo comendo carne? Vai, pensar. Continua o texto aí, Vitinho. Versículo 8 agora, né? Os que vivem na carne não podem agradar. E ponto. Isso é uma afirmação. Quem vive na carne, igreja, esquece, não pode agradar a Deus. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito. Se é, isso aqui é uma dúvida, viu? Se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Aí, igreja, deixa eu te falar um negócio. O apóstolo Paulo está escrevendo para quem? Para quem? Para a igreja. É para os romanos, mas é para a igreja. Não está escrevendo lá para o imperador romano. É para a igreja. Então ele está dizendo para a igreja. Então, ó. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito. Se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Ou seja, na igreja tem pessoas que o Espírito habita e tem pessoas que o Espírito não habita. Todavia, se alguém tem o Espírito de Cristo, ou melhor, todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Bem simples, amém? Quer andar na carnalidade? Vai, mas aí Jesus fala, vai com o Pai de vocês, amém? Ou seja, não é comigo. Versículo 10. Porém, se Cristo está em vós, o corpo, porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto, por causa mas o Espírito vive, por causa da justiça. Amém? Então, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Se Deus está em nós, o nosso corpo está que jeito? Morto. O que é o corpo? As vontades. Está tudo morto, né? Não tem essas vontades. Mas o Espírito vive por causa da justiça. Então, por que a briga é muito grande? Por que Paulo fala que é uma luta? Porque é uma luta mesmo. Só que a gente tem que vencer essa luta. Paulo não fala que vai ser uma trajetória de luta. Não, é uma luta. Sempre a gente vai estar lutando, mas a gente tem que estar vencendo essa luta. Nós não podemos estar perdendo essa luta. Versículo 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos, Jesus habita em vós, se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos, Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos, a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida a seus corpos mortais. Está falando de Deus. Por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Vocês estão entendendo isso aqui ou não? E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, que é Deus, e Jesus é Deus, eu não vou falar da Trindade não, senão vai virar uma confusão. Mas vamos deixar assim para a gente poder entender. Se Deus que ressuscitou Jesus, através do Espírito, Ele vai também fazer isso conosco. Amém? Por intermédio do quê? Do Espírito. Então o Espírito de Deus, o Espírito Santo é quem nos dá vida. Sem Ele nós estamos de que maneira? Você vê. E olha, você vê como é que você vê falar do Espírito Santo hoje em dia? Só como um revelador. Você não vê ninguém mais falando em busca pelo Espírito Santo. Você não vê ninguém mais querendo ser batizado com o Espírito Santo. Você não vê ninguém mais querendo que o Espírito Santo habite nele. Não, é só o Espírito Santo isso, o Espírito Santo aquilo. Mas e o fruto do Espírito? Portanto, irmãos, estamos em dívida para com a natureza, não para com a natureza carnal, para andarmos submissos a ela. Ou seja, nós não estamos em dívidas para com a carne. A carne não fez nada por nós, para que nós possamos nos sujeitar a ela. O que Deus está dizendo? Nós não temos obrigação nenhuma com as nossas vontades. Amém? Por quê? Versículo 13. Se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Agora chegamos lá.
Há uma luta constante dentro de nós. Amém? E qual que é a única forma de matar a carne? O Espírito. Mas não é o nosso. É o de Deus. Então, para matar a carne, a gente precisa trazer o Espírito de Deus para habitar em nós. Aceitar isso. Amém? E aí, quando a gente tem o Espírito de Deus, a gente então consegue matar a carne. Agora, quando é só o nosso Espírito, igreja, aí, infelizmente, fica uma luta violenta e a gente acaba saindo todo espancado dessa luta. Então, a gente precisa do Espírito de Deus. Na verdade, a gente não precisa. Ele é vital para nossas vidas. Ou a gente tem, ou a gente vai padecer. Continua. Portanto, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Então, entenda isso. Ah, nós somos todos filhos de Deus. É isso que a palavra de Deus diz? Não, a palavra de Deus diz assim, ó. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E os que não são guiados pelo Espírito de Deus são filhos aonde? Filhos das trevas. E pronto, acabou. Não tem 300 pais. Ou é filho de um, ou é filho do outro. Pastor, mas nós não fomos todos criados por Deus. Isso, gente. Nós somos criados, criaturas. Então todos foram criados por Deus. Mas ser criado por Deus não necessita que necessariamente é filho de Deus. Por exemplo, uma árvore foi criada por Deus, mas ela não é filho de Deus. Ela é criação de Deus. Um animal, todos eles foram criados por Deus, mas não são filhos de Deus. São criaturas ou criados por Deus. Amém? Da mesma maneira nós fomos todos criados por Deus. Mas aí, por adoção, nos tornamos filhos de Deus. E eu já falei sobre adoção. Simplificando o processo. Basicamente, é o pai querer ser o pai e o filho querer ser filho. Esse é o processo de adoção. O filho não quer o pai. Tem jeito? Não vai acontecer. Vamos lá no orfanato. O filho fala, eu não quero. Como é que o pai vai levar ele embora? Não leva, não tem jeito. Tem que ambos quererem. Amém? Então, pastor, mas por que o senhor fala que nós somos filhos por adoção? Porque se Jesus é o único filho, né, e não o unigênito, ou não o primogênito, ele é o unigênito de único. Se ele fosse o primogênito, aí ele seria o primeiro de muitos. Mas ele é o unigênito, o único filho de Deus. E nós então, pastor? Por adoção. Amém? Mas isso é tema para um outro dia. Continuamos, Vitinho. Versículo 14. Não, versículo 15. 14 acabamos agora, né? O 15. Pois vós não recebeste um espírito que vos escraviza, para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebestes o espírito que os adota como, que faz o que, igreja? Adota como filhos. Amém? Você não fala, o pastor está falando isso aí, de onde ele tirou? Está aí, ó. O Espírito que nos adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar. Então, quando o Espírito nos adota como filhos, aí nós podemos chegar diante de Deus e chamá-lo de papai, papaizinho. Amém? Agora, enquanto isso, Deus é pai. Você não quer que ele seja pai, ele não vai ser pai, não. Amém? Sem o Espírito de Deus em nós, tem papai não. Versículo 17. Se somos... versículo 16. O 16 é primordial, não podemos passar ele não. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Quem convence nós mesmos que somos filhos de Deus? O Espírito de Deus convence o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Eu tenho dúvida. Quem tem o Espírito não tem dúvidas. Amém? Porque é Ele quem nos convence. E quem está convencido, está convencido. Amém? Então olha que interessante. Olha o que Deus fez. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então é o próprio Espírito Santo que convence, que testemunha sobre isso.
Testemunha, igreja, é uma afirmação muito interessante. A palavra testemunha aí, Carlos Eduardo, ela vem de mártires, que é o mesmo que Marte, né? Que é, a gente fala que Estevão foi o primeiro mártir da igreja. Então, testemunha é morrer com uma convicção. Essas são as testemunhas. Então, quando a gente fala de testemunha, são pessoas que morrem com aquela convicção. Por que você morre com uma convicção? Porque você tem certeza. Quem dentre os apóstolos, discípulos ou os mártires da igreja, que na dúvida deixaria de viver por amor a Cristo se não tivesse certeza? Ó, você vai ser jogado aqui nesse tacho cheio de óleo para morrer. Ou você nega o seu Deus. Se eu não tenho certeza, o que eu vou fazer? Legal, não tenho certeza. Mas se eu tenho plena convicção que se eu morrer, eu vou estar com Ele. Sorridente, só postando para selfie. Por quê? Porque eu tenho convicção. É justamente o que está falando ali do Espírito, testemunha. Ele nos gera em nós a convicção ao nosso espírito. Ou seja, é uma convicção que não tem, eu não encontro no meu vocabulário uma palavra melhor que isso, mas é que não tem sombras de dúvidas. Amém? É convicção mesmo. Amém? Versículo 17. Se somos filhos, então também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. Amém? Então é necessário, igreja, participar do sofrimento de Cristo para poder participar também da glória. Mas o crente hoje ele não quer participar do sofrimento, ele só quer participar da glória. Mas a condição de participar da glória é participar do sofrimento. Amém? Mas fica triste não. Paulo diz no 18: estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. O que o apóstolo está dizendo? Igreja, por mais que a gente ache que é difícil, que é um sofrimento matar essa carne, que é um sofrimento abrir mão das nossas vontades, que é um sofrimento viver de acordo com a palavra de Deus, o que nos é proposto certamente não pode ser comparado com isso que nós vivemos. Amém? Não pode ser comparado. Não é assim, ó, um dia eu estou alegre, ou melhor, um dia eu estou vendo a tristeza, mas depois eu vou viver a felicidade. Não é isso. É algo incomparável. Amém? Ou seja, o que a gente está vivendo não é nada. Nada. Amém? Nada. Em relação ao que a gente vai ganhar. Amém? Como que eu posso esclarecer isso aí? Digamos que a proposta aqui é a mesma proposta do jovem rico. É essa a proposta. Filho, você quer ser perfeito? Vende tudo o que você tem, dá aos pobres e depois me segue. E você terá coisas inefáveis, infalíveis, maravilhosas. Ou seja, toda a riqueza daquele jovem não se compara ao que ele teria se ele tivesse seguido a Cristo. Amém? Eu estou falando de coisa boa aqui na terra, não se compara ao que ele tem para nós. Agora, imagina o momento de sofrimento desse rapaz, de vender tudo que ele tinha. Acho que eu vou conseguir explicar assim. Sei lá, você teve muitas posses e você vender tudo, então você vai deixar de ter aquelas posses. Então vamos supor que ele tinha 10 casas de aluguéis, mas no caso lá ele tinha Cameiros, mas vamos trazer para os nossos dias, 10 casas de aluguéis. Ele foi e vendeu as 10 casas e doou aos pobres. Aí ele tinha vários carros de luxo e uma mansão. Ele doou, vendeu a mansão, vendeu os carros de luxo. Um aperto no coração, sim ou não? É gente?
deixando de ter. Está obedecendo, mas não quer dizer que está feliz. Vendeu tudo que tinha e deu aos pobres. E foi até Jesus, com uma tristeza profunda por ter deixado tudo aquilo. Eu estou aqui conjecturando para tentar explicar esse último versículo. E aí o que acontece? Quando ele chega diante de Jesus, a felicidade que vai vir ao coração dele é muito maior do que tudo aquilo que ele tinha. E é algo incomparável que ele jamais viu. O que eu quero dizer para você essa manhã é que às vezes, quando a gente mata a nossa vontade e fica chateado, porque não é fácil matar a nossa vontade, né, Luana? Eu quero ir para o aniversário dos mundanos, e aí eu tenho que abrir mão disso, porque é uma festa ali que não vai render nada na minha vida, mas não é legal, claro que não é. Eu vou falar assim, gente, o que tem? Só uma coisinha, não vai mudar nada. Mas eu quero ir, mas eu vou abrir mão pelo Senhor Jesus. Mas eu quero. Jesus não quer que você mente, não. Não. Ele sabe que a gente é mau. Sabe que a nossa vontade é voltada para a carne. Sabe que o nosso desejo é voltado para a carne. Ele sabe disso. Não é nenhuma novidade. Mas aí quando ele vê você se esforçando para sair disso, quando ele vê você deixando o Espírito te convencer, porque deixa eu explicar uma coisa para vocês, para que fique bem claro. O Espírito Santo, ele não toma posse de nós, a gente não fica possesso, ele não elimina a nossa mente, a nossa razão e domina o nosso corpo. Quem faz isso é Satanás. Possessão é de espíritos ruins. O Espírito Santo não. Ele habita em nós, é diferente. Então o Espírito Santo está aqui, mas a minha mente está entendendo, a minha mente está compreendendo, a minha mente está raciocinando, a minha vontade está aqui, está tudo aqui. Só que junto comigo está quem? O Espírito. E aí quando eu quero tomar uma decisão ruim, o Espírito fala, essa decisão não é boa, mas ela ainda cabe a você. A decisão, igreja, sempre vai ser nossa. O que o Espírito faz? Ele nos convence. Então, às vezes a gente vai estar convencido que é errado, mas a gente quer. Não é porque a gente entende que aquilo não é bom que a gente deixa de fazer. Vocês compreendem isso? Não é verdade? Por exemplo, toda pessoa que sofre de diabetes sabe que o açúcar faz mal e é ruim para ela, sim ou não? E nem por isso ela tem convicção, ela sabe disso, ela acredita nisso, mas mesmo assim de vez em quando ela come um docinho. Não é verdade? Come um docinho, toma um. Por quê? Porque é a sua vontade, mesmo sabendo que aquilo é ruim para ela, mas ela faz. E todas as outras coisas, né? Eu também tenho umas vontades aí de comer umas coisas muito boas, que a gente sabe que faz mal pra gente, né? Uma carne gordurosa, não tem trabalhado, mas a gente acaba comendo. Espiritualmente falando, aí é diferente. Por quê? Quando a gente está falando de coisas naturais, vai prejudicar a nossa saúde. É ruim? É ruim. Vamos pagar um preço? Vamos pagar um preço, mas não é eterno esse preço. Agora, quando a gente fala de coisas espirituais, é ruim? É ruim. E vamos pagar um preço? Vamos pagar um preço, mas esse preço é eterno. Então, por isso que a gente tem que temer e tem que raciocinar. Então, quando o Espírito Santo está me convencendo de algo que eu estou fazendo, e não é assim, fala a verdade, não é engraçado isso aí? Ou só acontece comigo? Às vezes você quer fazer uma coisa, você sabe que aquilo lá é errado, mas dá uma vontade de fazer. Você sabe que aquilo lá não vai agradar a Deus, mas você, né? Por exemplo, vamos supor que a pessoa gosta de escutar uma musiquinha mundana de vez em quando. Mas também não tem ninguém olhando, não custa nada, dá uma aumentadinha do som, tão gostosinho esse som. Mas isso tem alguma coisa a ver, pastor? Não, não tem nada a ver, mas o Espírito não está querendo escutar aquela música. É você, né? Às vezes é uma moda de viola, é uma coisa legal, às vezes não tem nenhum fundo demoníaco, beleza, mas quem que quer? É o Espírito? Não é você, né? Então, é isso que eu estou dizendo, às vezes a gente sabe que poderia fazer algo melhor, né? Eu já falei isso, é igual a série da Netflix, o crente hoje está substituindo oração por séries, ou filmes. A gente consegue facilmente sentar e assistir um filme gospel por 2 horas, sim ou não? Consegue, facilmente.
mas a gente não consegue facilmente orar por meia hora. Não é verdade? Mas aí, na nossa consciência, a gente quer convencer o Espírito de que é a mesma coisa eu assistir um filme gospel de 2 horas e eu orar 2 horas. Aí o Espírito fala, não, queridão, não é a mesma coisa. Oração é oração e o filme é distração porque você quer. Está edificando, mas é você que quer. Jamais o Senhor vai fazer filme para nós. Quem faz filme é, né, as empresas de filme, não é Deus. Então, até o conteúdo pode edificar? Pode, mas não substitui o que Deus tem para nós. E aí a gente fala assim, não, vou assistir um filmezinho aqui 2h30. Aí quando eu estou com sono, a oração, 2 minutos e meio. Certo? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E aí a gente vai falar para Deus o quê? Não, Senhor, não tem nada a ver. Mas no fundo, o Espírito Santo já falou para você. É, queridão, você está aí, não é? Fala ou não falou? Nós não, porque eu não assisto esses negócios, não perco tempo. Mas o pessoal que gosta de assistir um jogo, por exemplo, os homens, a maioria, que já tiveram aqui nessa igreja. Quando você está lá, aí você vê 47 do segundo tempo. Você pode até não dar o braço a torcer, mas no fundo, o Espírito Santo fala para você, o pastor falou, né? 2h30 de jogo, tudo bem. Oração que é bom, nada. A gente pode até fingir que não está ouvindo a voz de Deus, mas está ouvindo. A gente pode até fingir que não está sabendo de nada, mas está sabendo. E é isso que eu quero dizer. O Espírito, ele vai nos fortalecer a fazer a coisa boa, mas ele não vai tomar a decisão. Só que, vamos finalizar agora. Quando eu tomo a decisão certa, o Espírito me sustém. O Espírito me sustenta. Amém? Glória a Deus. Feche os olhos onde você está. Em nome do Senhor Jesus.